Boa noite, uma alegria estar com vocês. Já conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos estão vendo. Um povo abençoado, um povo de Deus, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas nesse tempo. Você só precisa estar atento, já que você veio, esse tempo vai ser precioso para nós estarmos conversando. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé um pouquinho. Bendito seja o nome do Senhor. Como Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Você pode fechar seus olhos por um momento e agradecer a Deus por esse tempo que você vai ter na presença do Senhor. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos. Vamos pegar o tom para ficar certinho. Aqui. Isso, muito bem. A moça que estava aqui no louvor pode vir cantar conosco também. Para mim é um prazer você estar aqui. Venha também comigo. Amém? Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em Tua presença. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos a Ti. Aleluia. Contemplamos Tua Bendito face seja o nome do Senhor. E rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só pra te aleluia. E fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido.
Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória! Obrigado, queridos. Aleluia! Precisando, eu vou convidar vocês, tá bom? Fique atento, você do teclado. Talvez seja bom você botar uma cadeirinha perto, porque no meio da ministração eu vou precisar de você para você não ficar em pé o tempo todo. Glória a Deus. Feliz por estar com vocês nessa noite. Pode sentar. Eu gosto de contar sempre uma história antes de ministrar. Mas eu preciso dizer para os músicos e para os cantores que a Bíblia diz que o Senhor tem tomado os levitas do meio dos povos para si. E Ele tem tomado esses levitas desde a madre. E esses levitas que se tornam filhos, eles são do Senhor. Então os levitas, cuidem-se, porque vocês são do Senhor. Vocês não são de vocês mesmos. As inspirações proféticas de Deus, muitas vezes elas começam a acontecer no culto, no momento da adoração. Aí Deus começa a profetizar através das músicas, através do Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Bem, a história é a seguinte: um homem colecionava coisas bem antigas. E ele viajava pelas fazendas, pelos sítios, procurando algo inusitado. E um certo dia, ele passou de frente a uma fazenda e ele percebeu que no largo da varanda da fazenda havia um grande sino. E ele ficou atento àquilo, porque ele pensou, esse sino eu vou comprar. Era muito grande o sino. E ele chamou na porteira, ninguém respondeu. A porteira rangiu como se estivesse muito tempo fechada. Ele conseguiu entrar, ficou olhando se não tinha nenhum cachorro latindo. O cachorro não latiu, ele foi entrando, até chegar na varanda da fazenda. Foi na porta, olhou, a vidraça estava escurecida de poeira. E ele pensou, não deve ter ninguém. E ele foi se dirigindo ao sino com muito cuidado. E ele circulou o sino. E quando ele circula o sino, ele vê na frente do sino um escrito. Só que ele não consegue ler porque havia muita poeira. Então ele, com muita calma, passou a mão levemente e estava escrito: quer saber o que acontece quando o sino toca? E ele tomou aquele susto, saiu para trás assim e pensou, e se eu não gostar o que acontece quando o sino toca? Mas também se eu não tocar, não vou saber o que é que acontece quando o sino toca. E ele foi novamente, arrodeou o sino, chegou atrás, tinha outra escrita, cheia de poeira, ele passou e leu. Porém, se não tocar o sino, nunca saberá o que acontece quando o sino toca. Moral da história, tem coisas que nós ouvimos, às vezes, pela primeira vez, e elas nos chocam, porque nós não conhecíamos aquela verdade. Mas quando aquela verdade é conhecida, ela passa a fazer parte da nossa vida, porque aquilo que você não tem conhecimento, não tem nenhum valor para você até que você conheça. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, é muito bonito, eu posso descer um pouco? É muito bonito quando você chega em um lugar, que você está com sede e você precisa lavar as mãos, e você tem uma torneira, e você abre aquela torneira e aquela torneira sai a água que você precisa. Eu passei 20 dias num hospital, numa semi-intensiva com Covid. O Senhor poupou a minha vida e eu passei 12 dias sem tocar em água. Aquilo para mim foi um martírio muito grande. Mas essa é outra história que não vai entrar hoje. Mas quando você abre aquela torneira que você tem água, é muito gostoso. Mas se tem uma coisa que nós nunca pensamos, é no que está por trás dessa torneira. A encanação que traz essa água. Para nós ela não tem muita importância. Para nós a importância é a torneira, porque quando você abre a torneira você tem a água. Mas existe algo por trás dessa torneira que faz com que essa água chegue até nós. E isso é uma coisa importante que muitas vezes nós não pensamos. Pois bem, minha irmã, fique de pé. Quando você entrou naquela sala, o Senhor me disse que você era como essas encanações, que está sempre por trás da cortina, fazendo coisas acontecerem.
ajudando pessoas. No seu coração não tem nenhum intuito de ser vista, nem de ser lembrada, mas no coração de Deus existem duas formas de nós sermos abençoados. Uma delas é em público e a outra é no privado. Deus está te exaltando nessa noite em público, mas Deus já tem te exaltado no privado, porque você tem encontrado graça de Deus para fazer as coisas que você deseja, que seu coração deseja. E que você seja como Moisés, uma legisladora de verdade. Amém? Eu abençoo sua vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, como a minha esposa disse na oração dela, o bom agricultor é aquele que ele olha primeiro a terra. Ele analisa a terra, porque ele sempre tem boas sementes para plantar. E ele não pode jogar a semente em qualquer terra. Então a minha mãe me ensinou a olhar a terra, a sentir o cheiro da terra, a sentir o cheiro da chuva. E isso é bem claro dentro de mim. A minha esposa, ela sente qualquer cheiro. Eu não sou assim, mas o cheiro da terra, quando ela está para receber semente, e quando as nuvens estão para trazer água, eu sinto o cheiro. E eu sei que Deus há de trazer chuva sobre nós. Amém? E como eu disse, pode ser que você ouça coisas que você não ouviu ainda, mas dê a oportunidade ao Senhor de trazer clareza ao seu coração sobre essas coisas. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou aqui baseado naquilo que a palavra diz. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Eu quero ser para vocês nesse tempo um mensageiro. Quero ser o mais simples possível, porque eu descobri que quanto mais perto de Deus você está, mais simples você fica. E um legislador, um certo dia, falou essas palavras que eu tomarei para mim nessa noite. Ele disse o seguinte: inclinai os ouvidos, ó céus, e eu falarei, e ouça a terra as minhas palavras, as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como chuva, e destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Assim eu proclamarei o nome do Senhor, e engrandecerei o seu nome, porque Ele é o nosso Deus. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não é Ele injustiça. Ele é justo e reto. E eu proponho no meu coração ser o mais simples possível, mas poder agregar de Deus valores que possam dignificar a sua vida, e que você, depois desse encontro, nunca mais seja o mesmo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Bem, como eu disse, aquilo que você não conhece, não tem como você valorizar. É como nós dizemos assim, a unção que você considera é a unção que fica. Muitas vezes nós trazemos uma palavra para uma pessoa, mas se essa palavra que for trazida, mesmo sendo uma palavra de Deus, e mesmo sendo pela boca de um profeta, se não houver a consideração no receber a palavra, essa palavra será esquecida. Por que é que nós já recebemos tantas palavras, e nós vemos que com o passar do tempo as palavras não se cumprem? Porque nós não atentamos para essas palavras, nós não continuamos a repetir aquilo que Deus nos deu todos os dias. Eu me lembro todos os dias dos meus pequenos começos. Eu não comecei com 67 anos, eu comecei há mais de 40 anos atrás. E eu lembro sempre todas as palavras que Deus me falou, e eu trago essas palavras todos os dias na minha meditação, a minha memória, para que Deus possa fazer com que essas palavras que eu declaro, elas possam se tornar como rocha ou pedras para apoiarem os meus pés na caminhada que ainda me falta.
Eu estou com 67 anos, eu tenho mais 29 anos pela frente. E nesses 29 anos eu quero fazer muita coisa. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito bem. Nós já ouvimos muitas vezes falar sobre promessas de Abraão. E eu quero nessa noite te dar 3 coisas da velha aliança. E quero te dar 3 coisas da nova aliança. Então eu vou começar arando a terra devagarzinho, subindo fogo lentamente. Amanhã e domingo Deus proverá para si aquilo que temos que fazer. Bênçãos de Abraão. Será que nós conhecemos todas as bênçãos de Abraão? Porque todas as bênçãos de Abraão são para nós. Mas será que nós conhecemos todas as promessas? Será que não existem coisas que na palavra de Deus estão ainda embutidas e que nós não conseguimos ver ainda? Vamos ver nessa noite alguma coisa. Mas primeiro, eu queria te dar um fundamento para isso. A fé tem 5 fundamentos importantes. E muitas vezes nós perdemos o melhor da fé, o melhor da essência da fé, porque não praticamos esses 5 fundamentos que a fé tem. O primeiro deles é ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. O segundo é receber. Eu posso ouvir e posso não receber, ok? Então, ouvir, receber. Depois, crer com o coração. A Bíblia diz também que depois é falar, e depois que falarmos, agirmos. Então, diga comigo: ouvir, receber, crer, falar e agir. Podemos repetir isso? Viu como o povo de Deus é inteligente? Uma vez e você já sabe. Então repita novamente bem forte. Amém. Então, se isso acontecer no momento que nós estamos recebendo a palavra, você vai ver que as coisas mudarão. Essa palavra que é espírito e vida, ela vai poder penetrar a tua vida de uma forma sobrenatural. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Muito bem, então eu queria que você abrisse sua Bíblia para nós começarmos em Gênesis capítulo 14. Eu pediria que você abrisse sua Bíblia, porque eu quero falar de coisas que você precisa ver, tá certo? Para depois você dizer: puxa, eu vi isso na palavra. Então isso é importante. Abra a Bíblia, você vai ver que vai ser importante. Gênesis capítulo 14, versículo 13. Eu vou ler sem contexto, mas depois você vai entender o contexto daquilo que eu vou ler. Está escrito no versículo 13 de Gênesis 14: porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de seus aliados, ou seus confederados, Manre, o amorreu, Escol e Ané, os quais eram associados de Abrão. É bem interessante, irmãos, quando nós observamos a Bíblia nos ensina que todas as palavras que nós ouvimos pela primeira vez, nós devemos aplicar a ela o princípio da primeira menção. Isso quer dizer o seguinte: nós devemos voltar a essa palavra para podermos entender todos os contextos dessa palavra daí para frente. Há de convir comigo você que nós estamos lendo um texto em Gênesis, no capítulo 14, onde não existia ainda hebreu. O hebreu não existia, porque os hebreus passaram a existir 400 anos depois de Abraão. Quando eles ficaram no Egito, Deus disse que eles passariam 400 anos no Egito, as promessas que Deus falou para Abraão, e depois que eles saíssem do Egito, Deus estava preparando Abraão 400 anos antes para conquistar uma terra, para que quando esse povo escravo saísse dessa terra e chegasse nessa terra, essa terra já manasse leite e mel. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele sempre prepara o melhor para o seu povo. Ele sabia que aquele povo ia passar por aquela situação, mas haveria um momento que aquele povo ia sair, e Deus tinha desejo de que eles chegassem no lugar, e eles já encontrassem ali provisão para eles. Então Deus levanta quem? Abraão. E por que Deus levanta Abraão? Porque a terra de Canaã
não foi sempre a terra que manava leite e mel. Talvez essa seja uma coisa que alguns saibam e outros não. Mas aquela terra não manou mel e leite toda a vida. Aquela terra foi uma terra fundada por Canaã, que era filho de Cão, e que foi amaldiçoado pelo seu avô, e ele foi quem fundou a cidade de Canaã, e aquela cidade era uma cidade amaldiçoada. Se você for ler o contexto dessa história, você vai ver isso. Haviam costumes terríveis naquela terra. Então Deus prepara um homem 400 anos para vir fazer uma caminhada, abençoar uma terra que 400 anos depois, o seu povo, chamado o povo eleito, entraria nessa terra. Não é interessante isso? Agora veja bem, aparece aqui nesse texto o nome hebreu. Quando não existia hebreu. E por que que Abraão foi chamado hebreu? Aqui diz assim, porém veio um que escapara. Vamos saber de onde esse homem escapou. Muito bem. Houve um momento em que a Bíblia diz que Deus falou com Abraão com relação a Ló, o seu sobrinho. E eles se separaram. Tanto Abraão como Ló, os dois estavam riquíssimos, e havia contenda entre os pastores, coisa que nunca deve acontecer entre os pastores, mas aconteceu. E eles precisaram se separar. E quando Ló se separa de Abraão, a Bíblia diz o seguinte, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos, olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para toda a terra que tu podes ver. Eu te darei. A terra que os seus olhos alcançarem, eu vou te dar. Não só a você, mas também a sua descendência. O que Ló deveria ter feito era ter deixado Abraão escolher. Mas Abraão deixou que Ló escolhesse o lado que ele queria ir. Por uma questão de honra, eu teria deixado Abraão escolher. Mas Ló não pensou nisso. E ele escolheu o que os olhos viram. Cuidado com a decisão dos olhos. Porque as decisões dos olhos, muitas vezes, elas são equivocadas. As decisões dos olhos só podem vir quando Deus disser, olhe com os seus olhos. Por exemplo, eu posso nessa noite profetizar para você dizendo o seguinte, onde os seus olhos chegarem, os seus pés irão chegar. Você pode repetir comigo isso? Onde os meus olhos chegarem, os meus pés irão chegar. Quando Deus dá essa direção, você começa a olhar assim. Mas se não vem essa direção de Deus, você tem que decidir pelo Espírito e você tem que decidir pelo coração, porque aí essa decisão ficará certa. Existem também duas formas de nós tomarmos decisão. Decisão por preferências, por aquilo que eu gosto, por aquilo que eu quero, por aquilo que me satisfaz, por aquilo que me faz sentir melhor. Ou eu posso tomar uma decisão por princípios, baseado sempre na proposta de Deus. E eu digo, a decisão por preferência, Deus nunca será o avalista, porque é você que decide aquilo que você quer. Mas a decisão por princípios, Deus será o avalista, mesmo se na sua caminhada você encontrar algumas situações, mas Ele vai dizer, eu estou contigo por onde quer que fores, não te deixarei e nem te abandonarei. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem. De onde vem essa expressão, então, desse homem que vem fugindo da guerra? Ele escapou. Que guerra foi essa? Haviam 4 reis confederados, aos quais Ló se aliou. Então, a associação é uma coisa muito séria. Temos que ter cuidado com as associações que nós fazemos. Ló se associou com esses 5 reis, e havia entre esses 5 reis uma cobrança muito tenebrosa de impostos. E do outro lado havia outros 4 reis que não concordavam com essa cobrança. Então eles foram lutar com esses 5 reis, eles venceram, despojaram tudo que esses reis tinham de bens, inclusive todos os bens de Ló foram tirados. E Ló ficou preso. Aí um que escapara, o texto que nós acabamos de ler, um que escapara veio e contou a Abrão o hebreu. Olha que coisa séria. Quando ele conta a Abrão o hebreu o que aconteceu, Abraão simplesmente prepara 318 homens nascidos em casa. Porque filhos têm a tendência a continuar propósitos do pai. Funcionários trabalham pelo que ganham.
Abraão entendeu que ele deveria levar os filhos nascidos em casa. Ele preparou 318 homens. Ele foi a essa batalha. Ele vence essa batalha, resgata seu sobrinho, resgata todos os bens. Na volta ele sobe a um monte, encontra-se com Melquisedeque, que vem trazendo pão e vinho. Ele tem por revelação que deveria dar de tudo que ele tinha o seu dízimo. E ali a vida de Abraão começa a acontecer algo extraordinário. Mas tudo isso só acontece por causa desse nome, Abrão o Hebreu. Nós vamos chegar lá. Amém? Diga comigo, princípio da primeira menção. Então nós não podemos descartar o porquê Abrão foi chamado de hebreu. Porque nós pensamos que pela terminologia, hebreu é o povo de Deus. Nós pensamos assim, mas não foi assim que começou. Então vamos ver isso, eu acho que vai ser importante. E nesse contexto que eu vou ler, você vai ver que haverá uma grande bênção que será dispensada nessa noite para você. Você só precisa ter um pouco de paciência. Amém? Então, quem era Abraão? Abraão era um homem ímpio. Abraão era um traficante de escravos. Só que essa conotação de traficância não é a mesma de hoje. Ou seja, ele comprava pessoas e vendia pessoas para serem escravos. Ele e o pai fabricavam nichos, pequenas imagens de escultura, e eles tinham a condição financeira dentro daquilo que eles fabricavam. E foi nesse contexto que Deus encontra esse homem pagão, esse homem mundano, e Deus o encontra, olha para o seu coração e diz: eu vou preparar este homem para um projeto. Olha que coisa bonita. É por isso, irmãos, que nós não podemos dizer nunca assim, fulano, difícil de se converter, aquele não existe isso. No momento que Deus colocar os olhos no homem, Deus tem o coração do homem na sua mão. No momento que Deus colocar a mão nesse homem, alguma coisa há de acontecer. Ou um sonho, ou um anjo aparece. Os irmãos creem em anjo aparecendo? Porque eu creio, amém? Alguma coisa vai acontecer e esse homem será resgatado. Assim foi com Abraão. Agora, onde Abraão estava? Abraão estava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus. Eu não conheço a geografia de onde vocês moram, mas eu poderia dizer, porque hoje o pastor me levou em um lado do rio, e depois ele me levou do outro lado do rio. E ele disse que tem alguns restaurantes lá, que para nós irmos tinham que passar por umas embarcações. Ou tem algumas casas que as pessoas moram. Eu achei aquilo muito bonito. Pois bem, Ur dos Caldeus estava desse lado, e Canaã estava desse outro lado. Entre uma terra e outra, havia um grande rio. E todas as pessoas que quisessem passar para o lado de Canaã, eles precisavam passar por esse rio. Olha que coisa interessante. E o que significava passar pelo rio? Essa é que é a bênção do que nós vamos ter nessa noite. O que significa passar por esse rio? Bem, o grande livro das revelações chamado Google, se você entrar nele e você pesquisar o que é que significa a palavra hebreu, você vai ter uma surpresa, né? Porque hebreu é aquele que foi passado pelas águas. Todos os que passavam por essa água se transformavam em hebreus. Por isso que quando aquele homem veio da batalha ao encontro de Abraão, ele procurou quem? Abraão, o hebreu, o homem que tinha passado pelo rio, que passando pelo rio, alguma coisa acontecia. Você lembra que houve um momento que Deus batizou o povo, quando o mar abriu? Uma imensidão de pessoas foram batizadas ali nas águas. Deus batizou pessoas nas nuvens. Não tinha água, passava pelo monte, tinha nuvem, as pessoas eram batizadas. Eu vou te dizer uma coisa, mesmo que você não entenda isso um pouco agora, mas estude, você vai perceber algo que eu vou lhe dizer. Deus nunca fará aliança com ninguém que não passou pelas águas. Se você quiser ter aliança com Deus, você precisa passar pelas águas. Se você não passa pelas águas, você não terá aliança. E esse homem chamado Abrão, ele passa por essas águas para ir exatamente aonde? Depois do chamado de Deus. Deus o chama em Ur dos Caldeus, para que ele passe o rio. Hebreu quer dizer o transpassador de águas.
aquele que transpassou águas. Agora, você nem sabe. No dia do seu batismo, quando você transpassou as águas, você se tornou um hebreu. Essa é uma palavra que poucas pessoas sabem. Mas se você olhar no Google, você vai ver hebreu, transpassador de águas. Agora, o que acontece com pessoas que transpassam água? Essa é a coisa mais importante, porque nós não fomos ensinados a isso. Essa parte bíblica e profética, ela foi perdida ao longo dos anos. É como, por exemplo, nós temos o costume de apresentar a criança na igreja. Quantos aqui já apresentaram filhos na igreja? Muito bem. Por que nós apresentamos filhos na igreja se é uma prática da velha aliança? Porque é uma bênção trazer a criança e apresentar, não é? Agora você precisa saber como era isso feito na velha aliança. As pessoas traziam duas ofertas, uma pelo pecado e uma pela santificação. E o sacerdote que apresentava aquela criança se tornava o pai profético, porque ele profetizava coisas para aquela criança. Não sei se você se lembra, Simeão profetizando para Jesus Cristo, e tudo que Simeão profetizou para Jesus aconteceu depois dos 30 anos. É muito importante isso, amém? Então tem coisas que nós sabemos e tem coisas que nós não sabemos ainda. Então, olhando para esse texto, a Bíblia nos ensina que quando Abraão, no caso aqui Abrão, passa pelas águas, ele se torna um hebreu, porque ele se transformou em um transpassador de águas. Todos aqueles que um dia passaram pelas águas se tornaram um hebreu. Que você acredite, que você não acredite, isso não vai mudar, porque ninguém pode mudar a palavra. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos ver o que é que acontece. Você pode abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos, por favor. Atos, capítulo de número 7. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 7. Você tem um momento em que Estevão está sendo interrogado pelos sacerdotes, né? E eles fazem perguntas e Estevão responde. Atos capítulo 7, versículo 2. Estevão respondeu: varões irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Harã, preste atenção. Abraão estava na Mesopotâmia, Deus apareceu a ele, um homem rude, um homem ímpio, um homem pagão, um homem idólatra. Deus aparece a ele e traz um projeto. Ele recebe aquele projeto e ele sai da Mesopotâmia, mas ele deveria ir para onde? Para a terra de Canaã. Ele entra em Harã e ele para. Por quê? Porque em Harã as pessoas eram mais idólatras do que na Mesopotâmia. E como eles eram fabricantes de nichos, eles viram ali uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Por isso eles pararam em Harã. Agora cuidado. Oportunidades, elas podem bloquear propósitos. Às vezes nós temos propósitos com Deus de situações que Deus está falando conosco e de repente por oportunidades que acontecem, nós paramos o propósito para irmos para as oportunidades. Temos que ter cuidado. É possível que propósitos gerem oportunidades ou que oportunidades gerem propósitos, mas você precisa saber em que lugar disto Deus está envolvido. E sabe de uma coisa? Foi necessário o pai de Abrão morrer para que Abrão pudesse sair de Harã. Então veja a situação. Então o texto diz aqui: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela, vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, veja bem, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra que vós agora habitais. Que terra é essa? Terra de Canaã, ok? Nela
não lhe deu herança, nem sequer espaço de pé, etc. Ele vai dizendo a história toda que aconteceu. Então, entenda isso. A primeira coisa que eu quero que você veja nessa noite: propósitos e oportunidades. Eu sei que, quando o evangelho está sendo pregado numa cidade, quando os profetas de Deus começam a se levantar, eu não sei se você se lembra como foi no dilúvio. Era muita chuva vindo dos céus, mas a Bíblia diz que haviam cisternas escondidas, que as pessoas não sabiam, cisternas na terra, escondidas. Aquelas cisternas estavam sendo preparadas exatamente para aquele dia em que aconteceria o dilúvio. Então a água não só veio de cima, a água afloriu de baixo também. Bendito seja o nome do Senhor, porque era um propósito de Deus. Então cuidado quando Deus te der um propósito, analisa, ora por ele, para que você possa não se envolver com oportunidades que possam te tirar de propósitos. Eu já tive muitas oportunidades sendo colocadas para mim, mas eu preferi ficar com os propósitos que Deus tem colocado na minha vida. E isso foi bom para mim, porque eu estou aqui ainda hoje, conversando com vocês. Alguns convites que eu recebi, eu poderia ter aceito e não estar mais aqui, porque eu teria quebrado determinados propósitos da parte de Deus. Então aqui Estevão está contando essa história que aconteceu de Abraão, quando ele transpassou o rio, como Deus o chamou. Por um momento ele parou. Agora, irmãos, analise se na sua vida, em algum momento você foi chamado por Deus para fazer alguma coisa, mas no meio do caminho, ou por ter investido em sentimentos, porque investir em sentimentos é uma coisa muito séria, tem parado muitos crentes, quando você se machuca por qualquer coisa, você para em sentimentos e você deixa de evoluir, você deixa de caminhar, ou quando você se envolve com distrações, e a coisa que mais nós temos é distração, e nós temos que ter cuidado, porque distração e sentimentos podem nos tirar de propósitos eternos. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós estamos ministrando, irmãos, nós não estamos apenas aqui querendo tocar na tua história, nós estamos aqui para tocar no teu destino. Porque um profeta de Deus, ele pode abreviar coisas da parte de Deus que só iriam acontecer daqui a 10 anos, quando você soubesse, mas você começa a saber hoje e as coisas começam a acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Então vamos caminhar para o final. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 24. E agora eu vou te dar a bênção que eu quero te dar nessa noite, em nome de Jesus. Josué capítulo 24. Está escrito assim, você abriu lá, versículo 1. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, chamou os anciãos de Israel e seus cabeças, seus juízes e seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse ao povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. E aí ele vai contar essa história que eu contei para vocês de Abraão. Preste atenção. Antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão, e Naor, habitavam da além do Eufrates. Lembra que eu disse? Aqui estava a Mesopotâmia, aqui estava o grande rio Eufrates, e ali estava Canaã. Para que você pudesse ir àquela outra terra, você tinha que passar pelo rio. Era como se fosse a imersão que nós estamos fazendo nessa noite, uma imersão profética. Tinha que passar pelo rio, passando pelo rio, alguma coisa aconteceria. O que era que aconteceria? Ele se transformaria em um hebreu. E o hebreu que passava por essas águas, ele tinha direito a 3 grandes promessas. Você está pronto? Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos ler aqui. Josué reúne e diz: então Josué disse ao povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão. Essa palavra tomar não é simplesmente tirar de um lugar para o outro. Tomar aqui tem o mesmo sentido de um arrebatamento. Deus olhou para você, ninguém lembra de você, olha para você e acha que você não serve para muita coisa.
aí Deus te vê e Deus te toma. Deus te puxa para algo. Eu creio que Deus está puxando muitas pessoas aqui para algo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Hoje os meus olhos viram algo, e eu não falei com o pastor. Eu passei um dia bem silencioso, eu não sei se ele percebeu isso. Eu estava muito silencioso. Mas, irmãos, eu vi tanta prosperidade nessa cidade. Eu vi tantos empreendedores. E sabe de onde eles sairão? Da igreja do povo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amanhã eu pretendo te contar algo, mas algo muito forte. Mas vamos continuar hoje. Então diz assim, versículo 3. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. O que Deus estava dizendo aqui, a primeira coisa que foi dado a Abraão. Abraão se transforma em um conquistador de territórios. Então a primeira palavra é essa. Todas as pessoas que passaram pelo rio, elas se tornaram um hebreu. Olha no Google, se você não acredita na Bíblia. Olha no Google. Transpassador de águas. Tornaram-se um hebreu e eles têm direito a essa promessa, a serem conquistadores de territórios. Agora, eu não sei qual é o território que você tem em sua mente. Talvez o seu território seja apenas sua casa. Talvez o seu território seja apenas o seu negócio. Talvez o seu território seja adquirir algo, para construir algo. E eu vou lhe dizer, você tem direito a reivindicar. Porque quando você não sabe, você não pode usufruir. Mas a partir do momento que você sabe disso, todas as pessoas que passaram pelo batismo, elas têm o direito de se transformarem em conquistadores de territórios. Então eu estou vendo aqui, você tem uma mão direita, levante aí, por favor, diga assim comigo, eu sou um conquistador de territórios. Agora, uma coisa é você ouvir isso, outra coisa é você crer nisso. Uma coisa é você ouvir isso, outra coisa é você crer nisso. A partir de hoje você lembrar que você tem que orar, eu sou um conquistador de território. Então a Bíblia diz assim, eu porém tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Por que Deus manda Abraão para Canaã? Para ser um conquistador e para tirar tudo aquilo que estava errado naquela terra. É tanto que Deus disse a Moisés que dissesse ao povo, quando vocês entrarem em Canaã, não levem os costumes dos egípcios. E chegando em Canaã, não copiem o estilo de vida dos cananitas, porque eles eram promíscuos. Onde há prostituição, não há prosperidade. E Deus queria que aquela terra fosse próspera. E quando Abraão pisou naquela terra, que se transformou o conquistador de Canaã, aquela terra começou a produzir sem ninguém plantar. É tanto que quando os israelitas lá chegaram, já tinha comida. Eles só fizeram colher, é por isso que eles faziam uma festa, a festa da gratidão, porque eles chegaram e já tinha alimento para eles. Deus já tinha provido tudo, por causa de quem? Por causa de Abraão. Então, em Abraão, você se tornou também um conquistador de territórios. A segunda coisa, aqui diz assim, eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra. Ele se tornou um conquistador. Depois, também lhe multipliquei a descendência. É outra bênção de quem passou pelas águas, ter direito à multiplicação. Então você tem direito à multiplicação. Tudo que você colocar a sua mão precisa multiplicar, porque essa é a bênção que está sobre a sua vida. Então levante sua mão direita com alegria e diga assim, eu sou um multiplicador, em nome de Jesus. Não é bom ter conhecimento? É muito bom ter conhecimento, porque o conhecimento, ele nos torna livres. A terceira coisa, e lhe dei Isaac, ou seja, lhe dei a promessa. Então veja bem, três coisas, quem passou pelas águas como Abraão passou, se tornou conquistador de territórios, um multiplicador e tem direito a receber
promessas. É por isso que a Bíblia diz, tantas quantas são as promessas do Senhor, nós já temos nela o sim e o amém. Essa é a grande bênção que aconteceu na vida de Abraão, quando ele passou pelo rio. Ele conquistou 3 coisas, e Abraão sabia muito bem disso. E nós precisamos também saber disso. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo está para levantar, nesses últimos dias, um povo que será tão sábio, que será tão inteligente, que vai poder interferir em todos os negócios da terra. Porque se tem uma área que Deus vai privilegiar o seu povo, é na área financeira, para financiar o último avivamento que nós tivermos. Quando eu era pequeno, minha mãe já me ensinava, meu filho, nunca seja mão de vaca. O pessoal aqui sabe o que é isso? Nunca seja mão de vaca. A minha mãe me ensinou com 3 caixinhas de sapato. A primeira delas, a do lado direito, tinha o nome dízimo. A do meio tinha missões. E a última tinha meus sonhos. Então ela trabalhava, eu trabalhava também. Nós éramos muito pobres. Nós éramos tão pobres que eu tinha apenas um calção para vestir. Era a roupa que eu tinha. E toda quinta-feira eu ficava dentro do cubículo onde nós morávamos, para minha mãe lavar esse calção, e eu ficava lá despido como criança, esperando o calção enxugar, para poder vestir novamente. Mas a minha mãe me ensinou que ela tinha um sócio, e que o sócio disse a ela que ela construísse uma fábrica de cocadas. E ela começou a fabricar cocadas, e nós começamos a vender cocadas, e nós começamos a prosperar. Então ela dizia, todo final do mês, eu levo a parte do meu sócio. A parte do meu sócio chama-se dízimo. E eu ficava ouvindo. E ela dizia, quando chega algum missionário que conta o trabalho que ele está fazendo, eu vou lá, abro a caixa de missões e levo para o missionário. Eu disse, mamãe, e essa outra? Ela disse, é a dos sonhos. É aqui onde nós projetamos os nossos sonhos, aquilo que nós desejamos. Mas muitas vezes, filho, eu encontrei pessoas que para concretizar o sonho delas, elas precisavam exatamente do que eu tinha. E como eu não podia concretizar o meu, eu ajudava a concretizar o sonho dela. Irmãos, eu aprendi isso, não me esqueço nunca disso. Então eu gosto de concretizar sonhos de pessoas. Eu gosto de trazer palavras que possam influenciar pessoas. Então eu disse que nesses últimos dias o Espírito Santo vai estar levantando pessoas. Irmãos, haverá uma colheita iminente. Haverá uma colheita iminente tão profunda que será impossível você ficar parado diante das coisas que Deus vai fazer. Agora, Deus não quer contar com pessoas que só olham para o seu umbigo. Deus quer contar com pessoas que olhem para o reino de Deus. Porque nós fazemos parte de um reino, nós temos um rei, nós somos apenas os súditos. Eu me lembro quando era pequeno, tinha uma brincadeira entre as crianças, era seu rei mandou dizer. Quando dizia isso, irmão, tinha que fazer o que o outro rapaz dizia. Tinha que fazer. Então, a mesma coisa hoje, seu rei mandou dizer, você é um conquistador de território. Seu rei mandou dizer que você é um multiplicador. E seu rei mandou dizer que você tem direito a ver todas as suas promessas cumpridas. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quando não existia, eu vi. Contra toda esperança, eu criei. Plenamente seguro na certeza que Deus cumpriria o que prometeu. Aos ataques na fé resisti, vindo o tempo da ceifa, colhi. O que era impossível, hoje é mais que um troféu, uma prova que Deus é fiel. Quando não existia, eu vi. Contra toda esperança eu criei, plenamente seguro na certeza que Deus cumpriria o que prometeu. Deus precisa de juízes fortes e robustos nessa terra. Aos ataques na fé resisti,
E vindo o tempo da ceifa, eu colhi. O que era impossível, hoje, é mais que um troféu. Uma prova que Deus é fiel. E eu estou dizendo para você, e você acredite, e você anote. Hoje você sabe que você passou pelas águas e que você tem direito a conquistas de terra, a conquistar territórios. Você tem direito à multiplicação. As coisas precisam multiplicar nas suas mãos. E não precisa muita força, apenas o trabalhar de Deus e o seu junto. E você tem direito a que todas as promessas de Deus possam se cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. Quanto tempo eu tenho ainda? Eu vou te dar 3 coisas da nova aliança agora, amém? Diga, Deus é bom. Você ficou convencido com essa história de Abraão? Bem, eu não quero que você fique convencido. Eu estou falando algo que eu tenho convicção e que vou prestar conta. Agora dá uma olhadinha no Google. O que é que significa hebreu? Transpassador de águas. Amém? Pegou? Agora vá comigo em Isaías capítulo 53 para nós terminarmos. Bendito seja o nome do Senhor. Isaías 53. Glória a Deus. Se prepara para mais 3 bênçãos grandes agora que eu vou te dar. Versículo 10 de Isaías 53 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Eu vou ler como se eu estivesse vendo a cena. Todavia ao Senhor Deus agradou moer Jesus Cristo, fazendo-o ficar enfermo. E quando Jesus der a sua alma como oferta pelo meu e pelo seu pecado, isso já aconteceu, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Vamos destrinçar esse trecho para a gente terminar. Se você quiser tocar alguma coisa solene e suave, pode fazer isso. Aqui diz o seguinte: Deus tomou Jesus, o fez enfermo, o levou à cruz. Na cruz ele pagou todos os nossos erros e os nossos pecados. Mas Jesus foi um homem que, quando ele foi se entregar na cruz, ele se entregou porque ele sabia que haviam promessas de Deus para a vida dele. Uma delas é que ele não ficaria na morte, nem o seu corpo veria corrupção, ou seja, ele ressuscitaria. Isso aconteceu. E Deus deu a Jesus Cristo 3 promessas extraordinárias que estão nesse texto. Eu vou ler novamente. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele deu, ele verá a sua posteridade. Diga, posteridade. Agora eu pergunto, quem é a posteridade de Jesus Cristo? Diga, eu. Então você é posteridade. O que significa isso? Um continuador da obra dele aqui na terra. Como continuador, você tem direito à conquista de territórios, a multiplicar e a receber todas as promessas. Mas além de você ser posteridade de Jesus Cristo, a Bíblia diz que essa posteridade teria os dias prolongados. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você pode viver muito. A posteridade de Jesus Cristo vai viver muito. Levante sua mão direita, por favor. Você não pode receber isso de qualquer jeito. Fique de pé para você receber essa palavra profética para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Diga comigo, eu sou a posteridade de Jesus Cristo. E eu tenho direito a viver muito. Diga, nenhuma das promessas que eu recebi cairão por terra. Diga, eu não morrerei, antes viverei, receberei as promessas e contarei as grandezas do meu Deus, porque Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza, e perfeitamente desembaraça o meu caminho, e todas as minhas fontes, todas as minhas origens estão nele. Aleluia. Olha o que diz aqui mais: você é posteridade, você terá seus dias prolongados e, olha a bênção aqui, a vontade do Senhor, a vontade de Deus é forte.
e a vontade do Senhor prosperará em minhas mãos. Por favor, levante suas mãos e diga: a prosperidade, a vontade do Senhor prosperará em minhas mãos. Diga novamente: a vontade do Senhor prosperará em minhas mãos. O que é que você pode receber de mais precioso nessa noite do que isso? Você é a posteridade de Jesus Cristo. Onde você estiver, o mundo espiritual te reconhece como posteridade. Onde você estiver, o mundo espiritual tem que respeitar os teus dias de vida. Bendito seja o nome do Senhor. Onde você estiver, a vontade do Senhor prosperará em tuas mãos, independente do lugar ou da geografia onde você estiver. Onde você estiver, Deus vai fazer você prosperar. No que você está fazendo, Deus vai fazer você prosperar. Naquilo que você está confessando, Deus vai fazer você prosperar. Agora, uma coisa é você ouvir, a outra coisa é você crer naquilo que eu estou falando. Bendito seja o nome do Senhor. Feche teus olhos para nós orarmos um pouco. Os músicos podem subir. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, nós te somos gratos por essa noite. Te somos gratos pela tua palavra. Te somos gratos por aquilo que os nossos ouvidos ouviram. Senhor, que nós acreditemos verdadeiramente que nós somos conquistadores de territórios. Que tudo é teu e tudo é nosso. E que tudo é vosso. Que nós acreditemos, Senhor, que somos seres que viemos para esta terra para nos tornarmos multiplicadores de tudo aquilo que nós fizermos. E que nós temos direito às promessas. Obrigado, Senhor, porque nós somos uma posteridade do Rei. Nós somos a posteridade do Rei. A posteridade que tem direito a viver em longevidade de vida. E as nossas mãos, elas estão prontas e preparadas para que a tua vontade prospere nelas. Então nessa noite, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que agora, tendo conhecimento, Senhor, os teus filhos ajam em cima disso, que eles se tornem conquistadores de territórios, em o nome de Jesus, que eles se tornem multiplicadores, e que eles possam ver todas as promessas se cumprindo em suas vidas, que eles tenham consciência de que são tua posteridade, posteridade do Rei, posteridade do Rei, que eles têm, Senhor, direito à vida longa, não morrerão antes de ver todos os propósitos cumpridos, antes de ver os seus filhos sendo glorificados pelo teu nome, naquilo que tu tens como propósito para a vida de cada um deles. Ah, Senhor, e que a tua vontade seja feita através das nossas mãos aqui na terra, como é feita lá no céu. Nos dá, Senhor, a capacidade de viajar no tempo e irmos até o nosso futuro e trazermos de lá tudo aquilo que você já concretizou para cada um de nós, para que nós não precisemos de tanto tempo lá na frente para vivenciar tudo que você tem para as nossas vidas. Eu sei que você é o Deus que acelera coisas. Você é o Deus que acelera coisas. Você é o Deus que acelera coisas, Senhor. E nesta noite não é diferente do que você está fazendo, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Ó, Senhor, nos faz cavalgar nas asas do teu Espírito. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Que o teu povo seja um povo próspero, abençoado, e que tudo que nós pusermos nas nossas mãos, Senhor, possa fluir. Nos deixa sempre em cima, Senhor, e nunca embaixo, mas olha para o nosso coração. Sonda-nos, ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pela vereda da justiça. Bendito seja o teu santo nome. Nós podemos repetir a música que nós cantamos com um tom mais abaixo? Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Continue com suas mãos levantadas. Eu creio que o Espírito Santo está agora
com uma caneta de ouro, assinando tudo aquilo que você recebeu. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do... Quero ouvir você dizendo Jesus. Aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor. Eu estendo minhas mãos e abençoo o teu povo, Senhor. Um povo abençoado, um povo próspero, um povo pronto para fazer a tua vontade, Senhor. Oh, bendito seja o teu nome. Vamos lá. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. O véu. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Obrigado, queridos, pelo ouvido. Amanhã tem mais. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor.